Imagina que você está na sua casa e aí você tenta falar com seu pai, com a sua mãe, seu marido, esposa, seus filhos e não consegue. Eles não conseguem te entender e você não consegue entender eles. Por mais que você tente, vocês não conseguem se entender. Essa é a realidade da maior parte dos tutores e tutoras que se comunicam com os cães e gatos, comunicam o Tava Aqui. Mas isso está mudando e hoje eu vou te explicar por quê. A gente fala com uma linguagem, a linguagem humana aqui, que eles não entendem dessa forma. Eu entendo que essa metáfora que eu mostrei pra você, de se comunicar e não entender, é no mínimo desesperador. Imagina, eu tenho uma filha aqui de 8 anos e eu passar a vida não conseguindo entender ela e ela não conseguir me entender. E aí eu volto. Essa é a comunicação mais comum com os animais não humanos de casa. Se você tem um cachorro, um gato, ou qualquer outra espécie, ou se você é veterinário como eu, ou um profissional que trabalha com os animais, e ainda não sabe o que é a comunicação intuitiva animal, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que é essa técnica. E você vai entender como que a comunicação intuitiva animal é a forma da gente entender o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles precisam, o que eles querem dizer pra gente a todo momento. E a forma da gente expressar de forma clara as informações para ele. Claro, a gente tem os comandos de senta, fica, é super importante, até para a segurança dele, até para a gente ter um passeio mais tranquilo, uma convivência mais tranquila, e o trabalho do adestramento, do adestrador e do comportamentalista é super importante e eu sempre indico, mas não é um adestramento. A comunicação intuitiva animal, ela não são comandos, ela vai além. A gente vai entender o que está por trás daqueles comportamentos. Assim como se você me vê nesse vídeo de repente triste ou irritado, o que está acontecendo com ele? Ao invés de você supor o que está acontecendo e passar para mim mensagens de tratamentos, você vai perguntar para mim o que está acontecendo comigo. E eu vou expressar. Hoje foi um dia difícil, hoje eu tive um gatilho, eu tive um trauma. E é isso que a gente tem que fazer com eles. E a comunicação intuitiva animal, ela vem para isso. A gente entende de onde vem aqueles problemas comportamentais. O problema comportamental já é um sintoma. Tem uma causa na ansiedade, no medo, na agressividade, que tem uma causa anterior. Essa causa anterior, esse trauma, é que gerou esses comportamentos. E aí, quando tem um gatilho externo, esse comportamento vem à tona. Entender se ele sofre, se ele não sofre com um tratamento, com uma condição física que ele tem, onde ele sente dor. Eu já coloquei vários depoimentos onde as alunas da minha mentoria Como Conversar com os Animais identificaram um mal-estar numa região do corpo. Quem era veterinária resolveu, quem não era correu para a veterinária para resolver e salvou seu animal. Que é o que eu faço, por exemplo, com minha filha, que é o que você faz com seus entes queridos humanos. Você conversa, a maior parte das coisas você resolve em casa, quando é algo sério, leva no hospital, certo? E por que raios não se faz isso com os animais não humanos de casa? O Nico voltou pra cá, mas eu te falei, está mudando. Cada vez mais tem pessoas, tutoras e profissionais se tornando comunicadores animais, comunicadoras animais. E somente entendendo deles quem eles são, o que eles precisam, o que ele quer falar pra mim, a gente vai conseguir ter uma relação nova com o reino animal. E a isso eu extrapolo pra vida selvagem. Olha quanta tragédia causada pela relação do humano com o meio ambiente, com o reino animal e vegetal, a gente está causando e agora a gente está colhendo, se tornando difícil viver e sobreviver nesse planeta. A gente precisa mudar urgentemente essa relação. A gente precisa entender quem são os animais, o que eles precisam, criar empatia por eles. Mas a gente só consegue entender e criar empatia quando a gente faz perguntas. E a gente precisa fazer perguntas de uma forma que eles entendam. Então a gente precisa saber como fazer essas perguntas. Entra a técnica comunicação intuitiva animal, que também é chamada de comunicação telepática animal ou comunicação entre espécies. E aí quando a gente usa essa técnica com eles, eu entendo o que está acontecendo com o Nico. Eu entendo, ele me mostra como eu posso ajudá-lo. Eu consigo ter um gato, um cachorro ou outra espécie mais equilibrado, mais tranquilo. Eu ajudo ele a trabalhar os traumas dele. Eu ajudo a trabalhar os sentimentos, as emoções, o universo interno dele. Claro que medicamentos são importantes, cirurgias são importantes e são necessários. Eu falei que sou um veterinário, sou veterinário integrativo há mais de 20 anos. Só que a gente cuida, como humano, do nosso aspecto interno, emocional e mental. E eu espero que você cuide. A gente não fica só dependendo de medicamento. E a gente precisa fazer a mesma coisa com eles. O Nico era um gato super medroso. Hoje ele é um gato muito mais seguro. E quando eu percebo que está acontecendo alguma coisa, eu pergunto pra ele, ele me mostra ou ele me fala e eu consigo resolver. E aí pode ser que você fale assim, ah, Ricardo,
Mas meu cachorro entende sim. Eu falo pra ele, fica, senta, vem, vamos passear. E ele responde. É como eu te falei lá no comecinho. Esses comandos eles entendem, comandos simples. E a gente faz um reforço positivo. Ele ouve um comando, ele faz aquilo e a gente reforça. Então ele entende que quando ele faz aquilo é algo importante pra gente e ele ganha uma recompensa. Então ele consegue entender. Mas a comunicação intuitiva animal, ela não para aí. Ela não é pra fazer esse reforço, ela não é pra fazer comandos. Então, se você fala pro seu cachorro, senta, fica, e ele entender, ótimo. Se ele não entender, você precisa procurar um educador animal, porque é importante que ele entenda até pela segurança dele. Mas quando você fala assim, seu cachorro foi resgatado da rua, foi adotado, e aí você sai de casa e ele fica desesperado e você fala assim, eu já vou voltar, não precisa ficar assim, não precisa se machucar de lamber por excesso, não precisa ficar triste, não precisa ficar apático, não precisa destruir a casa, eu volto de tarde, eu não vou te abandonar, eu não sou aquela família, aquela pessoa que te abandonou. Resolve? Não, porque essa linguagem é complexa para eles entenderem a voz. Não existe uma linguagem universal através da intenção. Todos os animais do reino animal desenvolveram a habilidade de perceber a intenção do outro. É uma comunicação invisível, é uma comunicação intuitiva, quando ele percebe se é seguro ou não a presença dele, e quando ele precisa passar algum sinal a quilômetros de distância, que não vai chegar um cheiro ou feromônio, nem um som, porque é perigoso para ele emitir um som e o predador perceber, e imediatamente, quando ele sente um perigo, um grupo que se separou dele se esconde também. Isso é muito observado na vida livre por biólogos veterinários, mas a maior parte são os biólogos que estudam os animais de vida livre. Eu falo novamente isso porque eu sou veterinário. E aí pode ser que você me pergunte, mas Ricardo, como eu vou saber se essa comunicação aconteceu mesmo, se é da minha mente? Bom, primeiro, essa comunicação, quando você aprende a comunicação intuitiva animal e faz, você tem 3 formas de perceber, principais. Pode ser imagens na cabeça, então você vai perguntar o que está acontecendo, ele vai mostrar se ele está feliz, triste, por que você fica ansioso, ele vai mostrar o tutor indo embora, saindo. Quando isso começou e pode ver uma situação passada, sentimentos no corpo, as emoções, sentimentos, questões físicas, como eu já fiz um atendimento, eu lembro muito claro esse atendimento, onde o cachorro não queria comer. E estava sendo usado protetor gástrico para ele, não estava resolvendo. E aí quando eu me comuniquei, ele falou, eu quero comer. Eu não passo mal da barriga, mas eu sinto dor no dente. E a tutora esqueceu de me falar que ele tem um pré-molar trincado. E aí eu falei isso para a tutora, e ela resolveu, levou na clínica, mexeu nesse dente e resolveu. Então sentir no corpo, ou se parecer com uma conversa mental, como a gente está fazendo, só com uma conversa em pensamentos. Mas como eu vou saber se é real ou se eu estou inventando? Aí você precisa de um grupo de apoio e um professor, um mentor. Como que eu faço na mentoria Como Conversar com os Animais? As pessoas aprendem a técnica através de aulas gravadas, para a cada um ver, assistir, consumir no seu tempo. Tem gente que faz tudo numa semana só, tem gente que faz um pouco por dia, um pouco por semana. Cada um tem seu tempo na sua dinâmica. E os grupos, a comunidade para trocas, para dúvidas e os encontros ao vivo comigo e com a professora auxiliar Maria Carolina, para a gente acompanhar essa jornada, para colocar práticas, propor exercícios e tirar as dúvidas. E aí, quando a gente coloca nos encontros as duplas para se comunicar, elas vão se comunicar com o animal da outra e vão dar esse feedback. Ali ela tá checando se ela tá acertando. E é muito bonito porque as pessoas acertam. Outra forma é a gente ter um grupo só de trocas, onde as pessoas falam, ei, eu quero me comunicar com um cachorro, um gato, um animal diferente. E alguém vem e fala assim, eu tenho aqui um cachorro, eu tenho um cavalo, eu tenho uma tartaruga. Se comunica e troca essa informação e checa se está certo. E como eu falei, é muito bonito porque as pessoas acertam. Eu tenho vários depoimentos que eu coloco aqui no YouTube, no Instagram, na página da mentoria Como Conversar com os Animais, onde tem todas as informações. Tem várias outras histórias reais, tanto de tutor quanto de veterinários profissionais com os animais. Então aqui eu já dei um spoiler também, porque a comunicação intuitiva animal não é só para cachorro e gato, é para qualquer espécie. Cavalo, galinha, tem uma aluna, a Melina, que inclusive ela conduz, junto comigo e com outras alunas, um grupo de voluntários, que a gente ajuda ONGs e santuários. Ela tem vários relatos dos animais que ela resgata, uma ONG, e ela ajuda galinhas, ela ajuda cavalos, ela ajuda animais de vida livre que aparecem. Dá para se comunicar com qualquer espécie. Eu moro em Florianópolis, eu já me comuniquei com tartarugas, eu já me comuniquei com lontra, com baleia, com golfinho, com arraia, com peixe, com gavião, com o que eu quiser, a gente consegue se comunicar. É muito legal. Muda completamente a nossa relação com o reino animal. E a espécie humana,
a gente, eu, você e os outros humanos, a gente precisa imediatamente, urgentemente, mudar essa relação nossa com o reino animal e com a natureza em geral. Senão, a gente está destruindo a nossa própria casa, a gente não está sabendo respeitar o reino animal, os nossos irmãos que vieram antes da gente, e a gente vai ficar ou a gente fica sem casa, ou a gente cria nosso caminho de extinção. Então, se você sente esse chamado, se comunicar, se entender os animais como eles são realmente, dar voz a eles, a comunicação intuitiva animal é para você. Agora, se você acha que os animais não humanos não são inteligentes, não têm emoções, não têm sentimentos, aquele legado lá de René Descartes, que foi super importante para o desenvolvimento da ciência, e eu sou grato a ele porque eu tenho uma pesquisa científica comprovando os efeitos do Reiki na USP, então foi bom porque ele começou da forma que a gente entende a ciência, mas tem um legado que não é bom dele, porque ele fazia a vivissecção, ele abria os animais não humanos vivos, e quando eles gritavam, ele falava, não, eles não têm inteligência nem sentimentos, é como o ranger das máquinas, é uma máquina sem alma. E aí a gente trouxe esse legado durante muito tempo, e tá na hora de deixar para trás. Animais não humanos têm inteligência, emoções e sentimentos completos. Então, se você ama os animais, sabe dessa urgência de a gente mudar a nossa relação com eles, quer entender o reino animal e o seu dentro de casa ou o seu paciente, a comunicação intuitiva animal é para você. Se você acha que eles não são inteligentes, que não têm espírito, que não têm sentimentos, emoções, aí não é para você. Acho que você nem ia chegar até agora nesse vídeo ou estaria aqui me xingando. E aí a gente respeita cada opinião, desde que você respeite os animais. Então, se você quiser dar um próximo passo, entender mais sobre a comunicação intuitiva animal, como funciona a minha mentoria, como conversar com os animais, como você pode aprender essa técnica e se tornar uma comunicadora animal, ver outras histórias, clica no botão que aparece aqui embaixo, vê as informações e já entra para essa turma. Já garante seu aprendizado, vai mudar completamente a sua relação com os animais. E eu quero te ver lá.